Boa noite a todos. Boa noite. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje é exatamente 29 de julho de 2019. Nós vamos hoje iniciar o item Transmigração de Povos. Estamos nós reunidas aqui, eu, Aramita, Carla e todos vocês, para estudarmos essa obra e vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vamos orar? Queridos amigos, a oração é esse momento de comunhão com o nosso Senhor, com a espiritualidade amiga. E se nós soubermos aproveitar essa oportunidade, poderemos fazer verdadeira asepsia espiritual. Então, que possamos nos posicionarmos verdadeiramente para orar, recebermos essa vibração do mundo espiritual, elevando então nosso pensamento. Agradecidos te somos, Senhor da vida, por esse momento que o Senhor nos oferta, nos oferece, de estarmos entre amigos, estudando Espiritismo, aprendendo o que esquecemos, Senhor. Que os nossos amigos espirituais que aqui estão, uma vez mais, possam nos ajudar, nos inspirar e nos auxiliar nesse processo de aprendizado e burilamento. Graça te damos, Senhor Jesus, e é em teu nome, em nome de Deus Pai, que todos nós aqui estamos reunidos. Nos inspira, Jesus. Nos inspira. Que assim seja. Então, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso livro A Caminho da Luz. Bem, nesse capítulo a gente está vendo, viu as cruzadas e o fim das cruzadas, qual era o motivo das cruzadas. Nós vimos que, apesar de todas as atrocidades, Jesus nunca esqueceu de nós, sempre mandou seus emissários de todos os tempos. Na semana passada nós vimos do renascimento, o que significava e o que foi o renascimento, e agora ele vai explicar o que do ponto de vista espiritual, o que foi esse renascimento, né? Como é que os povos ressurgiram na arte, na cultura, na ciência, de tudo. Vamos lá, então? Vamos lá para a transmigração de povos. Porque a gente diz assim, nós tivemos 4 grandes raças que é um grupo que vieram exilados do sistema de Capela. Nós não sabemos qual planeta, mas sabemos do sistema de Capela. Então a gente para e pensa assim, a gente acha, quando dizem os judeus, eles saíram de lá judeus. Não é assim. Essas 4 grandes raças que migraram de um determinado planeta, essa separação, esse agrupamento foram formados por fragilidades morais. Por exemplo, o grupo que levou o nome de hebreus, esse grupo que migraram e que reencarnaram ou encarnaram
no planeta Terra, naquela cultura hebraica, era o grupo de capela mais vaidoso. Era o grupo dos vaidosos, eram os religiosos vaidosos. O grupo que foi intitulado os indianos, os hindus, era o grupo espiritualizado, mas assim com esse movimento de casta, somos melhores que vocês. Entendeu? Aí tem um grupo que foram encarnar no grupo por encrencas ali reunidos no Egito, que era outra raça que também migrou, outro grupo, vamos chamar grupo, que se uniram e que foram direcionados para o Egito. Era também um grupo intelectual, um grupo extremamente conhecedor do céu, da espiritualidade, mas também movido pela vaidade, pelo orgulho. Aí tínhamos quem? Os arianos. Dos 4 grupos, os arianos eram os mais revoltados contra Deus. Uniram um grupo, eu estou falando de um planeta. Esse grupo aqui, esse montante aqui, não acompanhou o processo de evolução de um planeta do sistema de Capela. Separa o grupo. Esse grupo aqui ele vai ser subdividido em 4, dependendo do comportamento, da fragilidade moral de cada grupo, por afinidade. E esse grupo junto vão migrar para uma nação, para uma determinada nação. Diz o nosso livro A Caminho da Luz que o grupo que estava no Egito, praticamente 100% já voltaram. Porque eles vieram, ajudaram e mediante esse sacrifício, daí surgiu a história da metempsicose. Por quê? No grau de evolução que eles estavam vivendo, a nível intelectual, até mesmo do corpo, e de repente ter que encarnar em um planeta primitivo, com corpos ainda primitivos, para eles esse movimento é como se eles estivessem voltando a habitar o corpo de um animal. Daí surgiu a metempsicose. Entendeu? Então é esse movimento que nós temos que entender. Então muitos que vieram do sistema de Capela foram tão dóceis à lei, se submeteram, que retornaram à sua pátria. Outros permaneceram porque se afinizaram tanto com o trabalho de Jesus e optaram em permanecer. E outros ainda estão revoltados até hoje. O nosso querido Emmanuel, ele reencarnou como senador romano e no livro 50 anos depois ele volta como um judeu e escravo. Então, nesse movimento, houve essa transmigração realmente dos povos. Esse movimento de você migrar para o outro. Não necessariamente o grupo romano vai estar sempre nascendo na cultura romana. Não, a gente migra. E a gente vê algumas pessoas aqui no nosso... que nasceu, que é brasileiro, que tu olha, tu jura que é um inglês. Outro você olha, você jura que é um alemão. A pessoa traz características que não bate com a própria nacionalidade. Então, vê que são espíritos que o quê? Transmigrar. Vamos lá ver, então, é exatamente disso que o nosso Emmanuel vai retratar na obra Caminho da Luz. Vamos lá. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam largo trabalho de associação dos espíritos, de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro, com a sua personalidade coletiva. E você sabe que cada nação tem uma personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto dos povos futuro. Concerto aí de musicalidade mesmo, de canção, de melodia, de uma apresentação. Então, harmonia. Então, cada povo tem uma missão.
Do jeito que o Brasil tem a missão, Portugal teve a sua missão, Espanha tem a sua missão, a Inglaterra tem a sua missão, a Alemanha tem a sua missão. Cada povo tem uma missão, porque o papai não diz assim, só tu tem uma missão, o resto não existe. Para cada povo ele dá um trabalho específico. E é aquilo que a gente aprende. Tudo que é divino é no coletivo, são várias mãos, não é uma mão só. Então vamos ver aqui. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países como a Inglaterra, que em 1258 organiza os Estatutos de Oxford. O Estatuto de Oxford confirma a Magna Carta que limitou o poder dos monarcas na Inglaterra. Esse estatuto, ele tirou um pouco a autonomia dos monarcas, que ditavam regra, não, alto lá, calma. Vamos fazer aqui um parlamento, vamos discutir. Eles não vão decidir tudo sozinho mais não. Começou um movimento. Limitando os poderes de Henrique III, que era quem então estava na época. E ele até explica aqui o próprio Emmanuel, olha. Constrói-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza os Estatutos de Oxford. O que esse estatuto dizia? Limitando os poderes de Henrique III. E em 1265, ela erige a Câmara dos Comuns, onde se reuniu, e é tão interessante, tinha os mais altos, os medianos e a plebe, né? Aqueles que poderiam verdadeiramente discutir o assunto. Onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Henrique, o rei da Inglaterra, ele nasceu em 1207, veio a desencarnação em 1272. Câmara dos Comuns era o parlamento, para a gente só lembrar, Península Ibérica, sudoeste da Europa, são Gibraltar, Portugal, Espanha, Andorra e uma pequena fração do território da França, que também entrava na península. Península, o que significa? É uma extensão de terra cercada por água por quase todos os lados. É chamada de península. Exceção da porção de terra que a liga com a região maior. Por isso é chamado de uma península. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho e a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Lembra? Paris era chamado Paris Luz, né? Cidade Luz. Cidade Luz, o número de intelectuais, né? A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios, olha só, nascendo aonde? Na Espanha e Portugal. Na Espanha e em Portugal. Olha aí os fenícios reencarnando em Portugal, reencarnando na Espanha. Fenícios, vamos lembrar,
viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo, eram conhecidos como povo do mar. Exímios navegadores. Calma teu coração. Os fenícios viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo, eram conhecidos como povo do mar. Aí olha lá. Então olha só. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Então, quando a gente está estudando lá o povo de Sagres, né? O Sagres, todo aquele grupo ali, o Henrique, todo aquele grupo, de certa forma, a probabilidade era que era o quê? Antigos fenícios. E o interessante é que é assim que ele diz, né? Que a atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Porque reflete, né? Então, Portugal fica na ponta da península. Ele só tem saída para o mar, não tinha para onde ir. Não dava para colocar quem não sabia de mar lá, né? Olhar para o mar e dizer, o que a gente vai fazer? Leva o povo que já entende de mar, né? Leva alguém que já entende, que vai olhar para cá e vai saber. Nossa única saída é a navegação. E ele vai ter essa ideia. Tem um objetivo. Não é para atrapalhar, é para ajudar, né? Lutécia, antigo nome romano dado a Paris. Então vamos lá. Lutécia, Paris, que se transformou na famosa Paris do Ocidente. Vamos achar quem foi o grupo que foi para lá. A alma ateniense, olha lá, nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas. Por isso, denominada lá exatamente, país das luzes, dos intelectuais. Vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Diz Emmanuel, andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta. Prússia, nós vamos encontrar o quê? O reino dos alemães. Então, os alemães nada mais são... Germanos. Nada mais são do que o quê? O espírito belicoso e de guerra de Esparta. Cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo. Que foi pangermanismo? Foi um movimento político nacionalista do século XIX que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central. Atravessemos a Mancha e deparar-nos-á na Grã-Bretanha. A edilidade, magistrado, romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano. É o Canal da Mancha, né? Canal da Mancha é um braço de mar que separa a Grã-Bretanha do norte da França. Isso que ele diz, atravessando a Mancha e deparar-nos-á na Grã-Bretanha, a edilidade, o magistrado romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Ok, gente? Deu para a gente entender um pouquinho? Vamos ver o fim da Idade Média, que eu não aguento mais essa Idade Média. Vai pesar. Do plano invisível em todos os tempos,
Os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação. Estudando a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente lá vai ver o diálogo de Jesus com Ismael. O Ismael, assim, chorava de ver o que estava sendo feito com os negros, os nossos irmãos da África, sendo trazidos para o Brasil. A forma que estava sendo trazido, o Ismael, coitado, vai conversar com Jesus e chora convulsivamente. A gente acha que anjo não chora, né? Chora, porque dá dó de você ver o outro maltratando um outro. E eu fico imaginando assim a paciência divina, sabe? A tolerância divina com a humanidade terrena. Você imagina no livro Nosso Lar, lá é em plena Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês lembram. E tem um momento que tem até uma cena engraçada, porque quando estava assim mesmo à beira de iniciar a Segunda Guerra Mundial, o mundo espiritual já estava preparado, porque a quantidade de pessoas que iriam desencarnar seria enorme. E aí tinha uma senhora lá que estava desesperada, chorando, correndo de um lado para o outro no mundo espiritual. Mas o que houve? O país está entrando, vai iniciar a Segunda Guerra. Eu disse: por que você está tão desesperada assim? Meu marido pode morrer, eu não quero encontrar com ele. O desespero dela não era a guerra, era ter que encontrar o marido de novo no mundo espiritual, tadinha. Mas nós vamos observar no livro Nosso Lar uma informação muito interessante. Porque o que a gente sabe? Se eu desencarno aqui, eu vou para uma colônia vinculada ao Amazonas, a tribo dos Barés. O que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém lá. Aqui eu vou encontrar nessa colônia pessoas a quem eu convivi, com quem eu convivi, inclusive pessoas que eu possa ter maltratado, que vai dar uma vergonha de olhar. Lembra de André Luiz, no Nosso Lar? Então, ou seja, se nós desencarnamos aqui, nas colônias vinculadas ao nosso estado, ao nosso país, nós iremos ficar. Ok. Segunda Guerra estava na Europa, concentração enorme. Você imagina a quantidade de espírito desencarnando? Aí retrata no Nosso Lar. Você tem noção de como ficou a psicosfera do ambiente da Europa? Então chegou um momento, a loucura espiritual era tamanha, não era só a loucura aqui, que a gente diz, um mundo influencia sobre o outro. O mundo físico influenciando sobre o espiritual e o espiritual influenciando sobre o mundo físico. Então, o que a espiritualidade... Imagina o trabalho da espiritualidade superior. As colônias espirituais da Europa não têm estrutura psíquica para receber nenhuma alma mais. Se continuar, vai levar o grupo que está encarnado à loucura. Já estava todo mundo na loucura. Imagina a vibração. Quando você entra, quando você vai visitar alguém, que você adentra naquela casa, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você percebe a psicosfera do ambiente daquela casa. Todo o ambiente tem uma psicosfera. Por que se a gente for estudar o livro Memórias de um Suicida, lá é retratado que os suicidas, eles são recolhidos. O Camilo, ele ainda tateou, Camilo é português, né? Ele ainda tateou o túmulo dele. Ele era cego, morreu, desencarnou cego, esse foi o motivo do suicídio, porque ele era escritor. Ele conseguiu perceber que estava no cemitério, ele começou a ouvir vozes, mas ele ficou só um período. Depois a espiritualidade reúne esse grupo de suicida e eles são levados para o vale. Por quê? A permanência deles, a convivência deles aqui na Terra, convivendo, porque tem espíritos de todos os lados, ninguém está só. Mas a convivência deles leva as pessoas que estão próximo dele à loucura, por causa do estado de perturbação. Então eles são recolhidos. Então naquele período da Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que a psicosfera não suportava mais.
Gente, quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Vocês têm noção? Pesquisa para você ver. Só de judeus foi 6 milhões. A Carla aqui vai entrar num poderoso Google para a gente ver a quantidade de pessoas, para a gente ter uma noção. Então, qual foi o movimento que a espiritualidade fez? Começaram a direcionar para outras colônias 47 milhões de pessoas. 47 milhões de pessoas. Gente, e aí a nossa amiga Mita diz, sendo que 6 milhões eram de judeus. 26 milhões eram de soviéticos. 26 milhões de soviéticos. Então o que a espiritualidade fez? Começou a trazer essas almas desencarnadas para as colônias do Brasil, para serem acolhidas. Isso retrata no livro Nosso Lar. Qual o motivo? O que justifica nós matarmos uns aos outros? Então vamos lá, para a gente finalizar. Referindo-nos de escantilhão, precipitadamente, a nobre figura de Joana d'Arc. Tá? Joana d'Arc, ela nasceu em 1412, partiu da terra em 1431, bem jovem, francesa, 19 aninhos. Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios, ligada aos princípios da justiça e da fraternidade na terra. E as guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Média, registramos aqui que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan, ele nasceu em 1162, partiu daqui para uma pior em 1227, foi imperador, nasceu em Mongol, comandante militar, mais bem sucedido, dominando 20 milhões de quilômetros quadrados. O Tamerlão, ele nasceu em 1336, você vê que bem depois do Gengis Khan, e ele partiu dessa para pior em 1405. Foi o último dos grandes conquistadores nômades da Ásia Central, de origem turco-mongol. Foi o último. Tamerlão, e com a queda de Constantinopla, que era o Império Romano, em 1453. A Constantinopla hoje é a atual Istambul, tá? Foi capital do Império Romano em 330 a 395. Caiu em 1453, tá? Hoje é Istambul. Se você for lá em Istambul, tu lembra que você está pisando na Constantinopla, fundada lá por Constantino. Em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verificava-se o término da época medieval. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre, com a assistência contínua do Cristo, cujos os olhos misericordiosos acompanhavam a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Imagina o desespero, sabe? Na divisão da história, é aí em 1453 que termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. E aí já estamos, como a gente viu aqui no Renascimento, que já tá começando as coisas do Renascimento, né? O final do século XIV, e aqui nós já estamos no século XV, 1453, que aí começa o Renascimento, aí vem a Revolução Francesa, vem toda aquela descoberta, filosofia, etc, etc, etc. Para você ver o quanto a humanidade terrena estamos adoecidos. Eu me lembro, só para finalizar, a Madre Teresa, ela conta isso, está no YouTube, é uma palestra que ela está dando na Inglaterra. E ela disse que ela pegou uma menina que estava com muita fome. Aí ela pegou o pão e deu para a menina. Aí a menina começou a esfarelar o pão e comia assim só um esfarelinho.
Ela dizia, coma, coma. E a menina tirava assim um pedacinho e colocava na boca. E ela insistiu, coma, minha filha, é seu, coma. Mas por que você não come? Aí a criança disse assim, é porque eu tenho medo que acabe. Isso ela contou na Inglaterra, para ingleses. Aí ela disse assim, em Calcutá, temos lá a fome do pão material. Aqui na Inglaterra, nós temos a fome do pão espiritual. Então, ambos são necessitados. Então, a humanidade terrena, essa quantidade de antidepressivos, ansiolíticos, tudo que você possa imaginar, esse movimento todo é a carência do pão espiritual. Gente, todos nós aqui já passamos por muitas dificuldades. E vamos passar. Eu digo, ainda bem que eu conheci essa doutrina, porque ela me deu o equilíbrio. E dá o norte, né? E o norte. Ora pra gente, Mita. Alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos agradecer a Jesus. Mais um dia cumprido, realizado, né? Amigo Jesus, nós que nos reunimos aqui para estudar as tuas mensagens, vindo através de Emmanuel, vindo através da Revista Espírita por Allan Kardec, e Emmanuel de novo a caminho da luz, só temos te agradecer por esse pão que alimenta as nossas almas, por esse pão que nos dá a certeza que a vida não é só o corpo, por esse pão que nos dá o norte e nos dá a direção de passar pelas provas e tribulações que a vida dará a cada um de nós, sem esmorecermos e com bom ânimo, como tu nos animaste a todos. Então, obrigada, porque já sabemos que tu não nos desampara e nem nos desamparaste nunca. Se às vezes parecemos que estamos sós, se às vezes nos desesperamos, é porque somos nós que fugimos da tua misericórdia, da tua previdência e providência que nos envolve estar ao alcance de todos. Basta estendermos a mão, elevarmos o pensamento. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nessa caminhada nunca nos desligarmos de Ti. Que assim seja.